Não nasceu qualquer pessoa, nasceu Moisés. Aleluia. Você percebe, irmãos, que eu gosto muito de Bíblia por isso, irmãos. Eu sempre costumo dizer, a Bíblia tem umas perguntas. A gente vai ler Bíblia, a gente tem que ler igual criança. Aleluia. Por quê? Pra quê? O que significa? Às vezes a gente lê numa correria tão grande, tanto que eu fico prestando atenção, que às vezes é uma pergunta e a gente dá uma resposta. E a gente temos que ter cuidado. Quem escreveu, quem falou, quem está aqui, quem está escrevendo, quem está informando, que ano foi, o que está acontecendo, para a gente ter uma informação melhor. Eu já vi muita gente falar assim, que Deus falou que nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu fico pensando, mas Deus é cego? Paulo falou assim, eu padeci necessidade, eu sofri fome, eu sofri açoites, eu sofri prisão. Aleluia! Aí quando a gente vai ler lá, quem falou que nunca viu foi Davi. Eu nem conheci Davi, irmão, morreu faz anos. Mas se Davi tivesse aqui e falar Davi, você não passou, mas eu passei. Eu passei fome, mas oxe, eu corri atrás das coisas, corre até hoje. Davi. Aleluia! Mas aí foi Davi que falou, eu fui moço, agora estou velho. Eu nunca vi. Davi fala, eu nunca vi, ele, Davi. Mas Deus está dizendo que nunca viu. Aí Paulo falou assim, eu padeci necessidade. Eu sofri açoite, sofri prisão. Se Paulo tivesse falado Davi, você não viu, mas olha, eu carrego aqui as marcas, né? Então é o cuidado que a gente tem que ler. Outra expressão que às vezes eu vejo muito é que Jesus morreu e ao terceiro dia foi lá no inferno, tomou a chave da morte no inferno. Não está isso na Bíblia. A Bíblia fala que ele tem na mão a chave da morte do inferno. Jesus nunca perdeu o controle. O diabo nunca teve controle de situação nenhuma, irmão. É Deus que tem o controle. Mas às vezes é algumas coisas que a gente lê, ou a gente escuta, mas são detalhes e a gente fala assim, mas não tem nada a ver. Tem muito a ver, a gente tem muita informação. A palavra de Deus, ela traz muita informação. Tudo que foi escrito é porque queríamos passar alguma informação. Então por isso que é interessante a gente ler pausadamente. A Bíblia fala que bem-aventurado não é só quem lê. Bem-aventurado é aquele que medita. A alegria está naquele que medita. Aquele que para, aquele que fica ali maquinando a cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Está entendendo? Por quê? Porque Deus te dá a resposta. Você pergunta, Deus não vai deixar você sem informação. Não, Ele vai te mostrar. Deus vai te orientar. Ele vai usar alguém ou Ele vai chegar até você. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. É isso que eu estou informando. É isso que eu estou falando. Então, por isso que eu gosto da palavra de Deus, irmãos. Eu gosto muito de Bíblia. Aqui, Atos 7, quem está ministrando aqui foi o irmão. Ele é um dos primeiros a ser martirizado por causa do Evangelho. E ali ele está constando, ele está falando, narrando a história. Porque ele se converteu, ele está sendo indagado ali. Porque ele está o Evangelho. E então ele vai responder. E ele vai narrar a história do povo de Israel. O que Deus fez para Israel. Não é porque ele tinha uma boa voz, não é porque ele tinha uma boa garganta. Aleluia! Não é porque ele tinha Ele foi falar o porquê. Por que eu estou pregando o Evangelho? Porque eu sou crente? Eu vou te falar por quê. E ele começa a falar das promessas, daquilo que Deus fez na história de Israel. Irmãos, o maior perigo, um dos maiores perigos que a gente corre, é que a gente não presta atenção, a gente não procura saber a nossa história. Ou às vezes a gente não está nem aí com a nossa história. Às vezes a gente é um comodismo. Irmão, está na mão de Deus. A gente orou, está na mão de Deus. A informação está na mão de Deus. Não é assim, irmãos. Alguém do teu lado pode estar precisando de alguma resposta. E o Senhor quer te usar para dar resposta. Mas para isso é necessário nós termos conhecimento. E a falta de conhecimento é um perigo. É um perigo. Esses dias minha irmã mandou uma mensagem para mim de um vídeo que está passando aí, de um pregador, que muita gente estuda ele. E ele chegou à conclusão, eu tinha visto esse vídeo, que quem matou Jesus foi Deus. Sabe o que é mais triste? Os crentes dando glória a Deus, aleluia. Porque não presta atenção naquilo que está sendo informado. Tem gente que ainda coloca lá que chorou. Eu falei, é falta de surra mesmo, é falta de cinta. Aleluia. Deus nunca matou Jesus, irmão.
foi que matou Jesus? Ninguém, nem a morte matou. Se a morte entrar aqui, vai falar assim, eu não fui. Porque ele não tem pecado. Aleluia! Por isso que ele falou, Pai, eu te entrego o meu espírito, ninguém tem poder sobre ele. Deus, aleluia! E isso está na Bíblia, não precisa de teologia, nada, está na Bíblia. É só a informação. Então o que acontece? É a história. Quem está ali pregando está começando a dizer história. Por que eu sou crente? Eu vou te falar por quê. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Por que eu sou crente? Porque gospel é bonito. Porque gospel é bonito, irmãos. Eu sou crente porque Jesus um dia vai vir buscar a igreja. Glória! Eu sou crente porque Ele me tirou do lamaçal do pecado, porque Ele me resgatou, porque Ele me deu vida nova, porque Ele me guia, porque Ele cuida. Eu sou crente porque eu acredito nele, porque Ele é Deus, pronto. Mas eu tenho que conhecer o porquê. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje no meio do Evangelho, que é um Evangelho light. Não se prega mais do arrebatamento, não se fala mais do pecado, não se fala mais sobre o perdão, não se fala mais sobre purificação. A gente só quer coisa nova ou viver no acomotismo. Mas que Deus venha nos guardar, irmãos. Para nós sermos mais crentes, precisamos primeiro lembrar das nossas raízes, quem nós éramos e por que nós estamos aqui hoje. Não éramos o melhor, mas a misericórdia, a graça, a palavra de Deus nos alcançou e nós estamos aqui hoje. É isso que esse pregador aqui está pregando. Para aqueles que estão interrogando, por que é que você não quer negar o nome de Jesus? E ele começa a dizer, olha, vou falar do pai Abraão. Ele começa a narrar a história do país dele. Começa a narrar a história de Israel. E ele vai falar de um tempo. Ele vai falar de um tempo quando o povo estava escravo. Irmão, se a gente parar para estudar quantas pessoas estavam sendo escravas no Egito, os historiadores têm muitas histórias, uns é 7 mil, outros 7 milhões, é muito. Mas eu fico pensando, não é 7, não é 700, são milhares, e eles continuavam escravos, não tinha como guerrear, não tinha como se levantar alguém e sair de lá, eles ficaram, foi anos, séculos. Aí quando a gente vai entrar a estudar, a gente vê que existe uma guerra psicológica do diabo, colocou ali no meio deles, e eles continuaram escravos. Além do Deus já falou que isso ia acontecer. Não é uma promessa que Deus falou que eles vão ficar lá. É que Deus falou que isso iria acontecer. Nós temos que ter cuidado com aquilo que é promessa, com aquilo que Deus revela que você vai passar. Não é Deus que te colocou naquela situação, mas Deus sabe o que você vai passar. É, Jesus. Então ali eles ficaram ali durante alguns séculos ali no Egito, escravizados e não saíram de lá. E Deus disse que eles iriam passar. Eu pergunto, não levantou ninguém, ou risca a faca, um pernambucano, sei lá, alguém que... É igual o Brasil, irmãos, a gente não conhece a história do Brasil, a gente não liga. Eu vou falar quando eu era pequeno, não porque eu sou pequeno, mas quando eu era menor, a gente ia lá para casa do parente da minha mãe, lá em São Luís, né? Lá em São Luís, você pega aquela avenida Santa Mária, aí tem a estátua do Borba Gato. Irmão, quando eu olhava aquela estátua, eu ficava feliz. Hoje dá vontade de pegar um martelo e estourar ela. Porque eu sei que aqueles camaradas lá escravizaram o pessoal da minha raça. Só que eu só via aprender isso aí no primeiro ano. Nem eu estava certo que falaram. O Tiradentes foi pato. Quando dia 21 que eu ficava lá, feriado nosso Tiradentes. Irmão, se eu estivesse aqui hoje, eu falasse assim, conversa, ó. Aleluia! Tu para de ficar vendendo nós pro povo lá fora. Mas você está entendendo? Porque a gente não tem informação correta. Quando você tem informação correta, aí você fica pensando, por que aqueles playboys ficam fazendo coisa lá na Paulista? Pra mim é que eles não tinham o que fazer. Depois eu fui entender que quando você tem informação, a informação é redundante. A verdade, quando ela vem, ela mexe com a gente. A verdade nos ira. Por quê? Porque algumas informações são escondidas de nós. Está entendendo, irmãos? Então a gente precisa conhecer a nossa história. A gente precisa conhecer a nossa história. E esse aqui está narrando a história do povo hebreu. E ele começa a dizer Abraão, começa a dizer sobre Isaac, começa a dizer sobre Jacó, ele vai dizendo aquilo que Deus fez.
Olha, Deus chamou o nosso pai Abraão. Ele estava lá debaixo de uma tenda. E Deus falou para ele assim: você quer entender o que eu tenho a fazer na vida de você? Quer saber o tamanho da promessa? Sai debaixo da tenda. Porque a tenda dá limite. A tenda tem aonde começar e ela tem aonde terminar. A tenda ela tem altura, ela tem cobertura. E Deus falou: Abraão, você quer entender o que eu vou fazer? Sai para fora. Olha para o céu. Por quê? Porque o céu é infinito. O céu você não consegue enxergar o começo, você não consegue enxergar o meio e você não consegue enxergar o fim. E o que eu tenho para você é isso. Eu preciso, para você entender o que eu vou fazer, você precisa sair da tenda. Tem gente que fica na tenda do acomodismo. Ele só lê a Bíblia quando chega na igreja, ele só canta quando está no grupo, ele só ora quando ora na igreja. E Deus está dizendo: eu quero te mostrar um céu, eu quero te mostrar a promessa, mas você precisa sair desse acomodismo. Aleluia. Precisa sair da comodidade. Aí ele vai falando, aí depois vem lá Abraão, vem Isaac. Irmão, Isaac, o casamento de Isaac é a coisa mais linda. Porque aí o casamento de Isaac representa Jesus e a igreja. O pai falou assim para o servo: vai lá na terra dos meus irmãos, porque meu filho precisa casar. Aí o servo colocou a mão na coxa, porque era um ritual, e falou: olha, eu juro, pode ficar tranquilo que eu vou trazer a mulher para o teu filho. E ele vai lá na terra dos pais, dos parentes de Abraão. Aí tem uma moça. Aí o servo de Abraão vai lá e fala para a moça. Aí eu fico perguntando: como é que ela vai casar? Se ela nem conhecia Isaac. E se era barrigudinho? E se era esquisitinho? Aleluia! Como é que você vai casar? Hoje não, hoje a gente tem internet, né? Manda foto, ainda tem um perigo, ainda tem umas fotos que é mentirosa, né? É montagem. Aleluia! Aí eu perguntando, pastor, como é que é? Aleluia. Ele chegou lá na abençoada e ela era formosa, tá? Aleluia! Aí o servo de Abraão vai lá e fala: tem um lá na casa dos seus parentes lá, o menino Isaac está pronto para casar. Mancebo, bonito, jovem, forte, robusto. Não sei se ele malha, se vai na academia, não tinha academia na época. Mas sei lá, pega pedra, pega ovelha, pega gato, manda para cima. Não sei a informação. Eu só sei que ela aceitou. Parece história normal, né? Não, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Você conheceu Jesus há 2.000 anos atrás? Você não conheceu? Você estava lá no Israel? Não estava lá. Por que você aceitou ele? Porque o Espírito Santo, o servo de Deus, aqui falou: ele salva, ele cura, ele liberta, ele veio aqui e deu vida. Está entendendo? Aquele servo de Abraão lá representa o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, a gente não dá valor para ele, a gente coloca ele para fora do nosso culto. Hoje eu vou, mas não vou cantar. Hoje eu não participo do ciclo de oração. Hoje eu não participo também. Eu não toco mais na igreja. Eu não canto mais na igreja. Isso é falta de Deus na vida. Mas o Espírito Santo é Ele. Meu Deus. Eu não conheci Jesus, mas o Espírito Santo falou: Sérgio, ele te amou. O Espírito Santo discipulava ele, não desceu da cruz por tua causa. Quando perguntaram para ele: você desce daí, você não é o Messias, salva a ti mesmo. Mas por que ele não desceu? Por que ele falou: Pai, por que me desamparaste? A resposta está aqui hoje. O Espírito está dizendo assim: é por tua causa que ele não desceu da cruz, é por tua causa que ele não desceu da cruz. Ele tinha que morrer para que hoje você estivesse aqui adorando, exaltando, glorificando o nome dele. Eita glória. Então, o Espírito Santo. Tanto que Isaac foi orar, quando o servo de Abraão traz a Rebeca, Isaac foi orar. Aí a Bíblia diz que Isaac foi encontrar com ela no caminho. A uma distância ele parou e ficou olhando, e o servo trouxe. Irmão, Jesus não vai pisar nessa terra, mas o Espírito Santo vai levar a igreja nos ares. Aleluia, aleluia. Está entendendo a informação? Aí tem Jacó. Quem é Jacó? Jacó, tem muita gente que fala que Jacó era enganador, Jacó era 7 anos. Jacó tinha uns defeitos. Como todos nós. Não mexe seu bastante. Ele fica batendo no coitado de Jacó, eu vou ser pior que ele. Aleluia! Sou assim, vou morrer assim. Jacó não.
Mas eu gosto da história de Jacó. Jacó tem algumas coisas que só entra no mal de Jacó quando ele encontra o anjo e ele vai guerrear e não sabe que é o anjo. Quem aqui vai guerrear contra o anjo?